Olá, eu resolvi gravar esse vídeo porque no nosso último encontro houve alguma dúvida sobre a matéria, houve aí uma insegurança e um apontamento de que a matéria era difícil. Então eu resolvi gravar um vídeo como uma espécie de reforço e também um meio de superar essa dificuldade inicial. A gente deve voltar a trabalhar com o mesmo tema na nossa próxima aula. Eu devo então alimentar o sistema com mais questões, né? Peço que você então revise o material encaminhado e, sem prejuízo disso, a gente pode falar um pouco mais sobre as normas jurídicas, né? Eu aqui gostaria de aproveitar este momento de grande ansiedade para apontar um fato que é comum a toda organização social. Nós precisamos de alguma organização na vida em sociedade. Isso fica muito claro quando nós passamos por um momento como esse, em que nós clamamos por medidas políticas para ajudar os empresários, medidas políticas para ajudar aqui os empregados, os autônomos. Vejam, todos nós temos aqui expectativas sobre os fatos da vida. Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou poder trabalhar? Essas expectativas, elas são controladas, elas são administradas pela edição de normas. Então hoje, na verdade, no dia de ontem, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 23 de abril, e o governador fez lá um pronunciamento no qual ele disse que ia haver algum tipo de abertura e não disse exatamente o que ia acontecer, o que acabou causando ainda maior ansiedade, tá? Essa situação toda nos faz compreender que a vida social ela é organizada basicamente pela edição de normas, né? Nós temos aqui então uma justificativa, ou então, se você preferir, o fundamento da edição da organização social por normas jurídicas, né? Uma vez que nós vivemos em sociedade, nós precisamos controlar as ações, as condutas humanas por meio de normas. E a norma nada mais é do que um instrumento que vai se direcionar à conduta humana, hein? Então, quando se diz que é proibido fumar, é proibido matar alguém, é proibido deixar de cumprir as obrigações tal como ajustadas. Veja, as normas então dirigem-se a um comportamento humano, de modo direto ou indireto. As normas procuram então direcionar-se aqui às condutas ou às possíveis condutas que todos nós tomamos em sociedade, não é? Você poderia, diante de uma dada relação, veja você, eu assumi um empréstimo, tomei um dinheiro emprestado no dia 23 de março de 2020, com a condição de pagar essa mesma importância, acrescido de juros e correção monetária, daí a 30 dias. Hoje, portanto, dia 23 de abril, eu tenho aqui a obrigação de pagar esse dinheiro.
eu tenho, dentro das opções possíveis, aqui, pagar ou não pagar. A norma trabalha aqui orientando o meu comportamento, no sentido de que, ao estabelecer uma sanção, então, nós já sabemos que a regra do artigo 389 do Código Civil Brasileiro determina que, no caso do descumprimento de uma obrigação, nós temos como consequência a sanção, que imputa ao devedor a obrigação de arcar com todas as perdas e danos decorrentes do não cumprimento integral da obrigação. É dizer, se por conta do não pagamento deste empréstimo, a pessoa, o credor, deixou de, por exemplo, ter meios de concluir um negócio, eu acabo me responsabilizando por este fato, por esta consequência. Então a minha obrigação pode se tornar muito maior do que simplesmente entregar aquela importância em dinheiro. É por isso que eu conduzo a minha obrigação de modo a evitar a sanção que é colocada pela norma jurídica. Esta é a estrutura que justifica a sua tendência de trabalhar, então, sempre com uma ameaça, sempre com uma sanção, né? Desse modo, nós podemos perceber que o Estado, a sociedade de um modo geral, procura regulamentar as condutas, e é por isso que se diz que a norma jurídica é mesmo a coluna central, a coluna vertebral da sociedade, porque é por meio deste instrumento que, direto ou indiretamente, nós acabamos organizando a sociedade. Esta proximidade, esta propinquidade, essa relação mais próxima entre a norma e a possibilidade de editá-la, do poder político, por vezes traz aí alguma consequência, não é? Veja, quem edita, quem é responsável pela preparação das normas jurídicas são as autoridades legitimamente constituídas para isso, não é? No nosso país nós temos uma Constituição que determina quem serão aqui as pessoas ou as entidades que serão responsáveis pela edição das normas jurídicas. Então nós temos um presidente da República, nós temos um Congresso Nacional, nós temos o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, pelo menos aqui ao primeiro nível aqui da organização judiciária, na órbita da União. E, por simetria, nós temos aqui o governo do Estado, o governador do Estado, as assembleias legislativas, os tribunais de justiça e por aí vai. Veja, são essas autoridades que têm legitimidade, de acordo com a nossa organização social, para editar normas. Veja, apesar de essas pessoas terem aí uma competência para editar normas, elas não podem simplesmente fazer tudo que lhe der na telha, não é? A possibilidade de edição de normas jurídicas é controlada, seja pela sua conformidade, no caso do nosso sistema, a uma Constituição, não é? Que, por meio da atribuição de competências, determina quem pode, e também pela fixação de algum conteúdo, fixa os valores que podem, os sentidos possíveis que possam ter essas normas.
É por isso que você verifica aí essa questão muito debatida hoje do isolamento, do chamado lockdown. Né? Todos acompanharam aqui a intenção do presidente da República em proibir esse isolamento mais grave, esse isolamento mais intenso, que foi promovido especialmente por governadores dos estados. Né? Veja, a possibilidade ou não de se fixar normas com este conteúdo, né, ela se verifica possível frente aqui a um contraste com as normas da Constituição. Nesse particular, a Constituição dispõe claramente que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ao dispor desta maneira, a Constituição proíbe implicitamente que o Estado brasileiro fixe normas que conduzam a uma situação que acabe violando, tisnando com o conteúdo valorativo daquela norma constitucional. Então, em conclusão, nós vemos que as nossas autoridades têm alguma liberdade para fixar o conteúdo das normas, respeitar aqui a vontade do povo, porque vivemos em um regime democrático, né? E os conteúdos aqui que são protegidos pela Constituição. Já estudamos em aulas passadas aqui a questão do sistema normativo como um sistema hierarquizado de normas, não é? E é esta ideia proposta por Kelsen que explica justamente esta ideia de controle do conteúdo normativo possível. Seja como for, a norma surge aqui de um ato de vontade da autoridade competente para editar o seu conteúdo, mas não se confunde com essa vontade, porque uma vez que a autoridade responsável cria a norma, ela acaba tendo vida própria, ela segue sua vida independentemente da intenção que levou à sua edição. Né? Então, nós temos aí uma criação de uma regra que segue vida própria. Eu vou encerrar por aqui e devo, então, fazer um outro vídeo para seguir com outros detalhes. Eu peço que, se você tiver aí alguma dúvida, mande a sua dúvida por um comentário aí no vídeo, para que a gente possa ir trabalhando mesmo antes do nosso próximo encontro. Obrigado e até o próximo vídeo.